Joaquim, para quem não sabe, muito prazer. Eu entrei agora no final do ano como agente universitário, né? Agente mobilizador desse projeto aqui em Santa Catarina. A outra agente era a Mari, ela teve alguns problemas pessoais e não conseguiu dar andamento no projeto. Aí, infelizmente para ela, talvez felizmente para mim, caiu no meu colo, né? Aí já fazer de antemão o agradecimento ao pessoal da MPC, que é quem realiza esse projeto, né? MPC aí do Rio de Janeiro. Também, claro, a gente não pode deixar de agradecer quem faz isso ser possível, né? O pessoal da Petrobras e do governo federal, através do Ministério da Cultura. Uhum. E para quem não conhece, a Viviane eu acho que já está um pouco familiarizada, né? O Cinema em Movimento ele cumpre um papel muito bacana aí, Brasil afora. Não é só em Santa Catarina e nem só no Rio de Janeiro, né? Que é levar cinema e direitos humanos para todo mundo. Com enfoque, é claro, no circuito universitário, né? A gente, aqui em Santa Catarina realizou também algumas sessões ali para o ensino médio e tal, mas o enfoque mesmo dos filmes é gerar o debate e instigar, né, essa provocação que é tão pertinente nesse momento atual, né, Viviane, em torno dos direitos humanos. Aí um desses títulos que a gente tem 5 títulos que giram em temáticas Uhum. mais específicas, digamos assim, dentro dos direitos humanos. Um desses títulos é o Vozes Negras, que eu convidei a Viviane aqui para debater com a gente hoje, para a gente conhecer um pouco melhor. E ele fala muito, principalmente, sobre a questão da negritude, né? Sobre os movimentos negros no nosso país, no Brasil. Então, antes da gente entrar nesse debate, eu vou pedir para a Viviane se apresentar um pouquinho aí, dizer quem que ela é, o que que ela faz e por que que ela está aqui com a gente. Vamos lá, Vivi? Beleza. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o Joaquim pelo tempo aí de conversa que a gente teve, né? E corrida, atende zap, não atende zap, aquela correria nossa aí do dia a dia. Pode Queria falar. agradecer a você pelo convite e a todos os envolvidos aí. Eu conheci o projeto aqui no Rio de Janeiro, numa universidade. Eu conheci por meio de uma universidade privada, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. É uma universidade onde eu atuo como tutora do curso de serviço social e a gente fez um evento na Semana da Consciência Negra e aí houve a apresentação desse filme onde a gente participou e aí a gente começou a estreitar um pouco esses laços, né? Mas, assim, eu sou assistente social de formação, para me apresentar um pouquinho, sou assistente social de formação, e tudo aqui no Rio de Janeiro, sou formada pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha especialização é pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado pela PUC. E há 10 anos eu sou servidora da Universidade do Rio de Janeiro, eu voltei para a Universidade do Rio de Janeiro como servidora. E há 10 anos eu atuo na política de assistência estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Pró-Reitoria de Política e Assistência Estudantis, e nosso papel de planejamento e gestão na Pró-Reitoria é atuando com os estudantes no foco do programa de assistência estudantil da universidade, mas especificamente no programa de ações Afirmativos. afirmativas, né? A UERJ, ela é pioneira, uma das pioneiras a nível Brasil na política de cotas. Quando a gente tem a aprovação da política de cotas do governo federal, né, que ela é de 2012, a UERJ tem a sua primeira turma de cotas em 2003. Então, como universidade estadual, ela ainda vem à frente da política federal. Então, ela é uma das pioneiras nesse processo. E a gente vem desde 2003 aí formando universitários na graduação, posteriormente na graduação, e mais para frente, desde 2014, a gente também trabalha com políticas de ações afirmativas para a educação básica, porque a UERJ tem um colégio de aplicação, que é o CAP, o Colégio de Aplicação da UERJ, onde a gente também trabalha com um programa de ações afirmativas para o ingresso de crianças por meio do sistema de Perfeito. cotas, tanto no nível fundamental 1, que a gente chama ali os pequenininhos do primeiro ano, quanto no nível fundamental 2, que é o pessoal da pré-adolescência, e no ensino médio, que é a galera aí que está se preparando para a universidade. Então, se eu for falar um pouquinho aí do tempo, acho que o tempo é acompanhando, né, esse processo de acesso
dessa população que até antes não chegava ao Olha, ensino superior, não uhum, à universidade, não com o vulto que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje. E além do acesso, permanecer no curso, porque não perfeito. basta só acessar, Entrar, né? né? A política de cota, ela não pode garantir só que você acesse, porque assim existem outras demandas que fazem com que você não consiga permanecer no curso. Então, hoje a nossa discussão ela passa pelo acesso, pela permanência e não só pela permanência, mas pela conclusão. Esse Claro. estudante precisa entrar, graduar, sair e depois disso ter acesso a políticas para o mercado de trabalho. Então, é muito nesse caldo aí efervescente que É, eu já venho atuando aí há 10 anos. aproveitando o gancho, né? Eu acho que isso até vai tocar o documentário que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais Uhum, tarde. Acho que ele até se cruza o caminho, né? Toca exatamente. a permanência, toca no cerne da questão das cotas raciais, por exemplo. Uhum, Há um filme que fala um pouco sobre isso. E, pô, que interessante, né? Essa tua questão de trabalhar com a permanência, assim, é um assunto que, felizmente, eu acho que vem vindo mais à tona ultimamente, sim. né? Antigamente não se Uhum, discutia tanto isso, mas felizmente algumas universidades estão começando a reavaliar suas políticas, né? Eu falo porque eu estudo na estadual aqui de Santa Catarina também, a sim. UDESC, e a questão de permanência, assim como toda universidade, é um pouco precária ainda, né? Mas Uhum, felizmente a discussão já vem sendo feita, né? Os estudantes têm se inteirado, os professores têm participado um pouco na construção disso, e a gente já está conseguindo alguns avanços assim em torno disso, né? Que é precisamente ali o que tu falou, a questão não só de entrar na universidade, né? Mas de ter como de fato cursar e concluir ela. Então tá, podemos ir pro filme então, trabalhar um pouquinho sobre ele, sim. apresentar pra galera. Uhum, Então, a dinâmica que eu tenho tentado puxar aqui na live, vamos né, é lá. minha segunda live, na verdade, né? Mas é no sentido de a gente conseguir apresentar o filme pro pessoal que Certo. está observando a live, Uhum. ao mesmo passo em que a gente não conte totalmente sobre ele, né? Que, Não claro, dá muito spoiler. há pessoas que vão chegar aqui que já viram o filme, mas talvez instigar as outras que estão aqui mais de curiosas, Sim. assim. Mas, no geral, falar abertamente sobre ele. Eu vou dar Uhum. só uma introdução, né? O filme ele é da Beleza. Isabela Ferreira, a Karine Pereira, a Maria Eliane Alves. Ele é um documentário aí do Rio de Janeiro, né? Ele foi lançado em 2019. Na verdade, ele não é um documentário, ele é um mini-doc, né? Ele tem Isso. 17 minutos, mas ele fala sobre muita coisa muito densa, né, Viviane? A temática principal dele vai girar em torno do racismo, né? Os primeiros movimentos institucionais antirracistas no Brasil. Eu falo institucionais porque, na verdade, a gente, né, desde que o Brasil se tornou Brasil, né, a gente já tem muitos movimentos antirracistas, mas digamos que é a primeira vez que eles vão ser realmente institucionais, Sim. né? Ele vai trabalhar com um acervo do CPDOC, o Isso. CPDOC, que é o, para quem não sabe, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do FGV. Brasil. Uhum. Fica na UERJ, é isso? Ele é da FGV, ele é da Fundação Getúlio Vargas. Perfeito. Então é um documentário que é produzido com entrevistas, Uhum. né, desse acervo, né? Ele é uma montagem em cima dessas entrevistas, a fim de nos entregar uma linha de raciocínio, né, uma linha de reflexão. E essas entrevistas não são com pessoas quaisquer, né? Não sei se tu já quer fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre isso. Esse é um mini documentário que a gente chama de um super documentário, né? Ele é um, ele é um mini documentário, é uma reunião de falas de mulheres do MN1, que a gente chama do Movimento Negro Unificado. Uhum. Então, a gente tem fala aí da Jurema Batista, que é uma militante do PT e uma vereadora e deputada estadual muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, na década de 90 e nos anos 2000, tem uma grande importância. A gente tem nesse documentário também Sueli Carneiro, uma grande, um grande ícone do movimento negro. A gente tem a Edna Roland, que é a pessoa que fundou a primeira organização não governamental para tratar do assunto raça e gênero, Ele é né? Então 10. ela traz isso aí, o GL10, que ela trata a questão das mulheres negras no Brasil. Então
é um documentário, apesar de curto, é um documentário que traz a história dessas mulheres. E a base desse documentário, a gente costuma dizer que é um tema dentro do tema. Quando a gente traz o depoimento dessas mulheres, o documentário traz a questão do surgimento do movimento nacional, o Movimento Negro Unificado, que é ali no ano de 78, mais ou menos, quando eles fazem o primeiro... e o primeiro grande evento deles acontece em 78, quando eles ocupam as escadas do Teatro Municipal, em São Paulo. Uhum. Essa ocupação, ela vem movida por alguns eventos que acontecem em São Paulo. A gente tem a morte de um trabalhador dentro de uma delegacia do estado de São Paulo, que sofre tortura, e a gente tem, se não me engano, são 4 crianças que são impedidas de compor o time de vôlei de um clube de regatas em São Paulo, PT, né? impedidas pela cor. Isso aí. E aí, isso aí já é a gota d'água que cai numa vasilha que já está praticamente transbordando. E aí, lembrei, desculpa te interromper, que é também um momento de efervescência ali da ditadura militar, né? Então... A gente está na ditadura, brigando por uma reabertura democrática. Então, assim, está tudo muito, muito fervendo, né? Está tudo muito borbulhante. E aí é quando a gente tem esse movimento que acontece, sem tentar contar muito do filme, mas o histórico do mini-doc é sobre isso, a gente tem esse movimento, mas aí ele é contado a partir do olhar das mulheres. Uhum. E aí elas começam a trazer dentro da condição de mulher negra como elas estão nesse movimento. E elas começam a trazer a discussão de gênero dentro da pauta racial também. As próprias contradições, as né, próprias dentro do movimento. contradições. Logo de cara é o primeiro assunto que é tocado, né? Sobre, primeiro, né, acho que essa palavra talvez seja um pouco demais, mas primitividade do movimento, né? Porque até então, é aquilo que a gente acabou de falar, não havia organização desse tipo no Brasil, né? Pelo menos não institucional, não algo realmente elaborado, estruturado. E a maneira como os próprios homens ali dentro, às vezes, passavam as mulheres de lado, né? Mesmo lutando pela mesma causa. E a gente tem um processo nesse... Esse documentário traz o cerne como esse movimento que acontece. Então, quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre esse movimento, essa aglomeração de pessoas que acontece em 78 nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo, ele começa a partir de uma carta convocatória. É uma carta convocatória escrita por uma reunião de movimentos que acontecem, que vão chegar no Movimento Negro Unificado, depois vão virar o MNU. E essa carta convocatória ela vem trazendo vários elementos. E um dos elementos que ela traz, e assim, eu achei até interessante retirar esse trecho, né, porque traz... Por que da discussão de Sueli Carneiro e Jurema trazem para isso? Porque parte do texto diz assim: não podemos mais aceitar as condições em que vive o homem negro, sendo discriminado na vida social do país. Então, a própria carta convocatória do movimento traz a pauta do homem negro, né? Ela naquele momento ainda não consegue identificar a população como um todo, né? Um grupo que estava sofrendo. Era uma pauta que tinha raça, mas também tem gênero. E esse mini-doc, ele vem trazer a opinião dessas mulheres, quando elas começam a identificar, não, nós temos questões dentro do movimento negro na condição de mulheres negras. E aí elas vão desenvolvendo essas falas, e é muito interessante que uma fala que é muito impactante, principalmente a fala da Jurema Batista, é que ela fala sobre o mito da democracia racial no Brasil. Que quando ela começa a se inteirar das discussões, a primeira coisa que ela fala assim: nossa, vocês estão querendo trazer isso dos Estados Unidos. Não existe racismo no Brasil. Vocês estão querendo importar isso, porque assim, o mito da democracia racial era tão ampliado que ela não conseguia ver ações que ela vivia no cotidiano como ações de atos racistas, né? E aí, como isso era passado entre as próprias mulheres. E aí, aos poucos, né, ela normalizado, foi entender... Normalizado, naturalmente normalizado. Como hoje... Claro, né, a pessoa negra está no cerne da questão, mas não conseguir entender que aquilo ali é realmente uma
uma condição de, pô, de preconceito, Exatamente. de racismo, de fato, né? Exatamente. E é uma coisa assim, é tão natural que é se ver num lugar de não conseguir identificar isso como racismo e de muitas vezes reproduzir processos, ações e falas justamente porque está naturalizado. Então, assim, o Isso não, documentário traz as construções que essas mulheres vão fazendo ao longo do tempo. isso é, Elas... desculpa. Oi, pode falar, Não, é Joaquim. que esse, eu tinha até anotado esse tópico para falar mais pra frente, porque eu acho que é uma das falas mais cômicas, de uma maneira talvez não tão engraçada, mas assim, né, contraditórias, que é ela mesmo debochando de si no passado, né, por essa fala do isso que vocês estão querendo trazer é coisa dos Estados Unidos. E de Uhum, fato, possivelmente era, né? A gente faz um resgate histórico ali, lendo um pouco do que eram os Panteras Negras, que eu acho que foi o primeiro grande fervo que esteve no mundo, assim, em relação a, uhum. né, no mundo mais A luta contemporâneo, racial, aham. né, da luta racial. E como muitas outras coisas, eu acho que no contexto do Brasil, no contexto de um país, né, subdesenvolvido, no terceiro mundo, a gente acaba importando. E nem todas as culturas que a gente importa são ruins, né? Sim. Como, por exemplo, a gente perceber que havia, mesmo que numa conotação talvez um pouco negativa no começo, um espelhamento, né, um vislumbre da luta racial que estava acontecendo em outro país, ainda mais da forma como foi travada nos Estados Unidos, é algo que talvez tenha sido benéfico, né? Mas o E interessante talvez disso, tenha sido espelho para que pudesse olhar para condições que estavam acontecendo aqui e que antes talvez fossem identificadas como condições passionais de qualquer sujeito, né, para qualquer sujeito, e aí você conseguir identificar aquilo como não, isso daí tem um lugar que acontece, é para um tipo de pessoa que perfeito. acontece, não é em todos os lugares, então assim, trazer esse referencial e a importância do MNU, né, o Movimento Negro Unificado, aqui no Brasil, é conseguir trazer isso para as nossas especificidades. É Uhum. entender o racismo dentro da nossa sociedade brasileira com as nossas especificidades. Porque E, e é fazer diferente, esse... né? É diferente, né? A gente está lidando, por exemplo, quando a gente vem de uma construção americana, a gente vem de uma construção muito a gente, por exemplo, não lida muito nos Estados Unidos com a questão do colorismo, como a gente lida aqui de maneira muito Uhum. forte. A gente tem uma miscigenação muito grande, então a gente tem no Brasil uma condição muito de marca do que eu vejo, né, do que tá visível é o que me move para, diferente um pouco dos Estados Unidos. Mas é importante como esse movimento e as pessoas que se envolveram nesse movimento conseguiram ir construindo esse processo das especificidades do Brasil. Então, hoje, quando a gente traz a discussão para o nosso momento atual, quando a gente fala de periferia, São Paulo, né? São Paulo usa muito periferia. Aqui no Rio de Janeiro a gente usa muito as favelas mesmo. Então a gente Uhum. tem muitas favelas no Rio de Janeiro. Em sua grande maioria as favelas são ocupadas aí pela população negra. Então a gente tem as diferenças do Estado, segurança pública, na saúde, na educação, a diferença de ações institucionais do Estado em uma região e em outra região da nossa cidade. Isso são especificidades, né, que trazem que o movimento negro unificado vem discutindo desde a década de 70. E outra questão que eu acho que é interessante, justo dessa parte, dessa fala do documentário, é que se por um lado naquele momento a gente não tinha referencial, né? Então, pô, o povo negro estava se levantando, estavam tendo várias insurgências e qual que é a referência? Né? A referência é buscada lá fora porque aqui não há referência. Ironicamente, isso foi o estopim para que aqui se criassem as referências, né? Então, hoje em E dia, eu diria até mais, Joaquim, assim, eu diria que a gente não tinha referência. Não é que a gente não tinha referência, a sim, de gente fato, não conhecia as referências. Porque, perfeito. assim, o mito da democracia racial brasileira fez com que a gente tivesse as referências apagadas, né? A gente tem a gente tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que a gente conhece como Rebouças, né? É uma via de acesso.
que a gente conhece. E, assim, a gente tem construções aqui no Rio de Janeiro, a gente tem edificações feitas aqui no Rio de Janeiro por um grande engenheiro negro, mas que nunca foi. Então, assim, a gente tem referência, a gente sempre teve referência. A gente só nunca a gente nunca identificou como referência. Então, por exemplo, mulheres, no próprio documentário, as mulheres negras que estavam levantando esse debate, elas ainda não tinham conhecido a Lélia Gonzalez, que era uma grande referência, né? Mas É assim, por citada quê? várias vezes dentro, por elas, inclusive, Por dentro desse. elas. E aí elas eram ancoradas no movimento feminista através de discussões de mulheres brancas, que não Sim, alcançariam as especificidades das questões das mulheres negras. ainda Então, não alcançou. isso ainda, ainda hoje na universidade, por exemplo, trazendo para os nossos tempos atuais, já com uma caminhada muito boa e muitas modificações, mas a gente não tem, por exemplo, ainda uma gama de referência de autores negros. E nós temos excelentes autores negros, nós temos uma vasta literatura. Uhum. Por exemplo, eu venho de um curso que é um curso de formação para trabalhar com os direitos sociais. A gente trabalha com direitos humanos, a gente trabalha com política social pública. Então, a gente trabalha com política social pública de educação, de saúde, de acesso ao ensino superior. E na política social pública, principalmente no Brasil, se a gente for olhar, por exemplo, o SUS, as nossas escolas públicas, quem é a grande massa atendida nessas políticas sociais públicas? Nos nossos CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social. E na nossa formação, até pouco tempo, pelo menos na minha época de formação, que foi lá nos anos 2000, eu não lembro de ter lido literatura de autores negros, Uhum. que trouxessem discussões de interseccionalidade, por exemplo, que trouxessem discussões, que trouxessem pautas da saúde da mulher negra, por exemplo. Então, assim, esse processo, ele está caminhando É, devagar. hoje a gente Né? até tem, mas a gente sabe que não é o suficiente, Não é o né? Mas essa suficiente. Então, transição quando elas falam assim da referência, é porque realmente, você imagina lá na década de 70, a gente estava sofrendo um processo é de democracia. ditadura militar, né? A gente estava tentando entrar numa reabertura democrática. A gente não tinha. Então, para elas ainda era mais complicado, né? Então, assim, são muitos ganhos. Se a gente for olhar a gente não pode olhar por esse lado, porque assim, realmente são muitos ganhos. Hoje a gente tem muitos ganhos. A gente tem políticas que nos possibilitam hoje ter muito mais acesso, né? A gente tem, eu costumo dizer que, por exemplo, a universidade pública, né? Eu sou da universidade pública desde formação. A universidade pública onde eu atuo hoje, ela é completamente diferente da universidade pública onde eu Claro, estudei, claro. em todos os cursos. E o Então, assustador é que assim, ainda não é o mas suficiente essa mudança. ainda não é o suficiente, né? A gente ainda está discutindo pautas assim muito, sabe? Retrógrado. Por que tem que ter, por que não ter, por que, né? Por que eu tenho que ter uma cota desse jeito e eu não tenho uma cota de outro jeito, entendeu? Então ainda é um caminhar longo, mas Aqui. eu vejo como muitos ganhos já. E vai de encontro àquilo que a gente estava comentando, que é da tua trajetória, né? Da questão Uhum, das pautas de afirmação ali, que realmente, assim, a gente ainda toca a discussão em torno das pautas de cota e questão racial, e a gente abandona, ainda esvazia, as pautas sobre permanência estudantil. Então, o que, que adianta fazer a propaganda da universidade que acolhe juventude de periferia, acolhe juventude negra, acolhe a mulher que é mãe e tal, e ao longo do curso abandona? exatamente. Né? Que eu acho que é um problema estrutural, eu consigo dizer que é Uhum, do Brasil inteiro, né? Não seria só de Rio de sim. Janeiro ou de Santa Catarina. Então, Uhum. Você consegue identificar, acredito que você consiga identificar isso aí na universidade onde você está, com em Santa certeza. Catarina. A gente tem um Nas território duas, completamente diferente. A gente principais. está falando de uma região sudeste, que é onde eu estou, que é completamente diferente da região sul, Uhum. é, em território, em população, em formação da população, em índice, em capital, em qualidade de vida. Então, a gente está falando, inclusive, de territórios diferentes, mas é onde a gente pode ver. Talvez com uma demarcação um pouco mais forte num local do que em outro,
né, pela região, pelas especificidades desse local. A gente tem uma especificidade muito clara da região sudeste, principalmente do Rio de Janeiro. Por que a gente tem? Porque a gente tem um histórico do Rio de Janeiro que vem desde o período de escravo-prata. Né? O Rio de Janeiro foi capital, o Rio de Janeiro foi O porto processo de colonização chegada. é totalmente distinto, né? O Rio de Janeiro tem isso. Então, assim, o Rio de Janeiro tem uma história no processo da abolição, que é o início, essa saída dessa população negra das grandes fazendas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles começam a se concentrar nas regiões que hoje a gente denomina como os morros e as favelas. Então, assim, a gente tem uma característica na nossa cidade, né, iniciada lá pelo nosso antigo Morro da Providência, que hoje a gente tem como complexo, que é na região central do Rio de Janeiro, mas a gente tem essa especificidade dessa história que traz à tona hoje o que a gente vê nas nossas universidades. Provavelmente, o quadro que você vê na Universidade Estadual de Santa Catarina é completamente diferente do quadro que eu vejo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas a política de cotas, ela tem que ser universal, né? Ela tem que ser a nível nacional, para que a gente consiga caminhar com esse processo num Brasil que é diverso. E essas mulheres lá nesse documentário, elas começam a traçar essa luta, né? É com base nessas mulheres que hoje a gente consegue ter mulheres negras nas nossas universidades. E quando E eu falo de permanência, sem querer te cortar, você pode me cortar, tá? Porque não, eu falo não, bastante. imagina, continua. Tá Quando eu interessante. falo de, quando eu falo de permanência na universidade, principalmente quando a gente vai discutir permanência da população negra, e aí vamos colocar aí vários pontos, vamos colocar vários itens para a gente somar. Questão de gênero, mulheres negras, geralmente mães solos, e a gente tem uma questão do etarismo, porque a gente tem mulheres que entram na universidade acima dos 25 anos, que não é dita a faixa convencional da Uhum. universidade, que é num caminhar normal, que a gente chama de normal da nossa sociedade, o jovem está entrando ali na universidade no final do seu ensino médio, com 17, 18 Sim, é anos. o Mas essas tradicional. mulheres só chegam na universidade depois de uma longa caminhada. Elas fazem, enquanto vem uma turma que vem numa reta, elas fazem uma curva. Elas vivem uma série de outras questões para chegar na universidade aqui no auge dos seus 25, 27, quiçá 30, 40 anos. Então, elas trazem toda uma bagagem. Então, quando a gente fala de permanência, é para além de permanência que a gente vai pensar, por exemplo, em bolsas, em auxílios. Pensar em permanência estudantil na universidade é pensar em condições que a pessoa sinta que aquele ali é o espaço dela. A universidade pública também é o Perfeito. espaço. É o meu espaço onde eu posso estar. A gente faz uma discussão hoje de permanência simbólica, porque é para além de auxílios financeiros. A gente já tem percebido isso ao longo do tempo. Você pode ter um pacote excelente num programa de assistência estudantil e eu posso garantir todas as condições de permanência financeira para que essa pessoa, para que essa mulher, para que esse jovem negro esteja na universidade. Mas ele precisa se sentir pertencente daquele espaço. Ele E eu precisa acho que sentir um aquele grande reflexo, espaço como espaço para ele, né? um grande reflexo disso, dessa falta de pertencimento, né? É uma questão muito complexa, né? Eu trabalhei em cursinho para vestibular, assim, tu vê realmente cursinho popular, né? Então tinha um Sim. apelo Uhum. do colégio público, né? E tu vê como não se sente pertencente, como a questão de autoestima, realmente. Olha, tem Exato. gente que, inclusive, tá para prestar o vestibular e pensa que, pô, que a Universidade Federal daqui ou estadual daqui é paga, sabe? Então Olha é só. nesse nível, né, de a Uhum. exclusão que tem, os muros que vão se criando. E mais do que isso, a gente percebe no êxodo, né? Hoje em dia o Brasil se tornou um país que é muito comum e veja bem, né? Não falo isso com olhos preconceituosos, mas que é Uhum. muito comum ah, quem é pobre conseguir se graduar só através de uma universidade paga, né? De Sim. uma universidade privada. O que Uhum. vem sendo uma estratégia de mercado, né? A mercadologia ali invadiu o Sim, mundo sim. acadêmico, como tudo, né? Enfim. Uhum. E, é só quem consegue de fato atender a demanda do povo trabalhador do Brasil, né? Do povo negro, enfim, do pessoal de periferia. É só quem consegue atender essa demanda. A gente vê aí a defasagem das nossas universidades públicas.
né? São Exatamente. cursos que não atendem à carga horária de alguém que precisa estar trabalhando para se sustentar, para sobreviver. Uhum, Ninguém estuda com fome, ninguém estuda sem ter onde morar, né? Fora os exatamente. custos. E são cursos que são geralmente mais curtos. Aí também eu sinalizo, né, que muitas vezes eu tenho esse conhecimento por ter parentes que já atuaram em universidade como professores, né, amigos, enfim, universidades particulares, que também é um pouco precarizado esse ensino, né? Por isso que até tem um pouco de estigma por parte do restante da sociedade, principalmente por parte dos empregadores, né, em torno da conclusão Sim, do curso por uma exatamente. instituição privada. Aham. E esse êxodo é justamente o que demonstra como a gente está defasado nessa discussão, né? Na discussão racial, de acesso, realmente, a discussão de permanência, como tu pode dissertar aqui por horas e horas, né? Já que é Uhum. a tua área. E eu acho que, inclusive, o filme, isso é uma característica, agora falando de filme mesmo, né? Não da Aham. questão social, né? Em torno dele. Mas isso é uma coisa muito, muito bonita assim, que o mini documentário, da maneira como ele é construído, que as autoras conseguem colocar pra gente. Que a gente está tendo ali a fala de uma das primeiras gerações de mulheres negras que Exatamente. conseguiram se profissionalizar, que conseguiram vencer essa grande curva que tu Uhum. falou Uhum. ainda há pouco, e conseguiram se tornar, né, se tornar psicóloga, gestora, filósofa, advogada, escritora, enfim, que a gente sabe que até o momento, principalmente ali com a ditadura militar, não era o papel que se desenhava para a mulher negra no Brasil. A própria Lélia Gonzalez, ela é formada pela UERJ quando a UERJ ainda não era UERJ, era a Universidade Estadual da Guanabara. E ela consegue fazer curso, ela faz história, depois ela faz geografia, e depois ela faz filosofia, e aí ela vira escritora, e aí ela tem uma formação já nessa época. Então, a gente tem os frutos que a gente está colhendo hoje são parte desse grupo, né, de homens e mulheres, mas especificamente no documentário dessas mulheres. A Jurema, por exemplo, que é uma grande percursora da entrada de mulheres negras na política. Ela Sim. ela vem com essa pauta, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que as mulheres do Rio de Janeiro, principalmente a mulher negra do Rio de Janeiro, a moradora da favela do Rio de Janeiro, aquela que faz o seu trânsito aqui das regiões de favelas para a Zona Sul, é a primeira vez que ela se vê identificada na política é quando ela vê a Jurema Batista, né? A gente tem a Benedita, que não está no documentário, mas também que é um grande marco da política aqui no Rio de Janeiro. Então, o documentário traz isso, traz a história dessas mulheres como percursoras do que hoje a gente está caminhando, trazendo do que elas apresentaram, do processo que elas apresentaram, E né? daí outra questão até, já tocando nesse ponto também, que a primeira vez que eu assisti o documentário, eu achei uma provocação excelente dele, né? Isso eu acho que não é dar muito spoiler, é que esse documentário ele é construído com as entrevistas, né, do acervo com E, essas personagens. Só que ele não coloca de cara quem são esses personagens. Ele não coloca exatamente. como um documentário que vem aqui embaixo, assim, escrito, ah, essa é a pessoa tal Aham, e o currículo. Então, ele pega justamente na nossa ignorância, né? Ele pega na nossa autocrítica. Eu conhecia a Lélia Gonzalez e eu uhum, já tinha ouvido falar na Sueli Carneiro, mas nunca tinha ido atrás das obras dela. aham, E as outras duas, a Jurema, a Edna, eu não fazia ideia de quem era. aham. Então, tu ouve a mulher falando com tanta propriedade, né, com tanta decência sobre os assuntos, e tu não entende a dimensão daquilo. E daí, posteriormente, mais pro final ali, pro terço final do documentário, que começa a aparecer as legendas, né? Que Uhum. fala, não, essa aqui é a Jurema. A Jurema, ela é indicada ao Nobel da Paz. A Jurema é política. Ela é uma das fundadoras do movimento negro no Brasil. Aí que vai caindo, né? Vai caindo por Pois terra. é. Vai vendo a Isso autocrítica ali. cai na discussão que a gente fez lá atrás, assim, o mito que a gente tem da democracia racial faz isso. A gente olhar um documentário hoje, a fala dessas mulheres, dessa maneira como você narrou, que foi perfeita, você olhar esse documentário hoje, você olhar primeiro aquela imagem, aquela mulher falando, e você não saber quem é. Uhum. É quando poderia ser qualquer outro personagem da nossa política, que tem a mesma trajetória, quiçá até menos tempo que essas mulheres,
ou qualquer outra autora que poderia ter menos tempo de trajetória, que assim que aparecesse a imagem a gente iria identificar. Sim, Então, assim, é, é, então você tem uma mulher que tem uma história, né? Sueli Carneiro tem uma história, né? Tem textos belíssimos, tem escritas brilhantes, mas para muitos vai olhar e vai só ouvir ela falar, nossa, como ela fala bem. exato. Mas quem é, né? E a gente está falando de ícones. E por que que a gente não conhece esses ícones? É, Por que que a de gente interesse de não alguém. conhece esses ícones como a gente conhece tantos outros Uhum. ícones, né? Tantas outras mulheres e homens, né? Permite te contar, quando eu fiz a exibição do Vozes Negras, a gente fez a exibição para uma turma de ensino médio. Uhum. E eles também, muitos deles até se inteiravam do assunto da questão racial, da negritude, mas a maioria ele não conhecia nenhuma dessas personagens. Exatamente. Então, e daí a gente fez a provocação, assim, depois do filme, no debate, né, que é um dos papéis do Uhum. cinema em movimento, a gente fez a provocação assim, tá, e se fosse uma tela preta com a voz do Neymar, vocês iam reconhecer? Se fosse uma tela preta com a voz da Xuxa, vocês iam reconhecer? Iam reconhecer. Exatamente. Porque, né, são os personagens que nos são apresentados, mas esses É, personagens são postos de lado. E daí eu aproveito o gancho para fazer uma outra ponte que eu acho que é interessante. Tu falou um pouco ali do processo do Rio de Janeiro e tal, que eu acho que ainda, claro, né, por ser uma grande metrópole, tá à frente em muitas pautas, até por conta das suas contradições, né? Mas exato. aqui Uhum. em Santa Catarina, sobretudo, eu falo daí do que eu conheço mais, que é a minha cidade, que é Florianópolis, vem eclodindo também, como no Brasil inteiro, eu acho que no Sim. mundo, tem um processo um pouco de eclodir de aceitação, né, de Uhum. procurar esses personagens. Claro que não é o ideal ainda, mas a gente já vê isso avançando, né? Então, aqui também começou-se a reconhecer o passado que a cidade teve, muito ligado a questões escravocratas, mas de entender o negro como grande parte da construção de identidade e de cultura que nós temos em Desterro, que era outrora o nome de Florianópolis, né? De Então, de Florianópolis. Uhum. perceber, de fazer esse resgate da história, de desmistificar um pouco isso que nós temos pelo Brasil afora, né? De que Uhum. o sul do país é majoritariamente branco, não tem indígena, não tem negro, a participação deles é irrelevante. E na verdade não. Florianópolis é uma cidade extremamente fundada e culturalmente muito abraçada com a questão da negritude. Muito. E as pessoas, até eu comento com alguns amigos de outros estados, assim, ficariam surpresas nas semelhanças que Florianópolis em específico, Sim. litoral do estado, eu diria até por conta do Uhum. mesmo processo de colonização, tem com vários outros lugares do Brasil, inclusive com o Rio de Janeiro. Então, se a gente for falar que Florianópolis, por exemplo, tem uma tradição de samba centenária, com escolas centenárias e mobilizações culturais dentro das comunidades aqui centenárias, as pessoas às vezes não conseguem associar, pô, mas não é o sul do Brasil, o sul do Mas não Brasil. é, não, não. E fora outras questões, a arquitetura daqui, a gente tem uma passagem muito interessante que daí fica, para não estender tanto o debate aqui, já fica de provocação também, que são as quitandeiras de Florianópolis, Uhum. né? Mulheres que tentavam buscar comprar a sua alforria vendendo artesanato e Sim. produtos no mercado público de Florianópolis, que hoje é um ponto turístico. Nós temos talvez um dos maiores personagens, esse talvez seja o mais conhecido, que é o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, não, desculpa, a Antonieta de Barros, aliás, que é uma mulher negra que foi a primeira mulher negra eleita no Brasil, né? De Florianópolis, né? A gente tem alguns marcos em homenagem a ela aqui, inclusive o túnel da cidade, na Praça 15 a gente tem uma homenagem a ela também, isso é pouco comentado. E Uhum. o Cruz de Souza, falei do Machado de Assis, foi para o Rio de Janeiro aqui. O Cruz de Souza, que era um poeta, né? Um poeta que tem várias obras incríveis, ele é disseminado no resto do Brasil, e aqui em Desterro, aqui em Florianópolis, nós não temos tanto, ainda não Uhum. temos tanto contato com ele, né? Nas escolas se trabalha pouco, ainda se discute pouco. Então, é interessante como esse movimento ele vem eclodindo de fato, né? Essa Mas você questão de resgatar o nosso passado. você percebe que tudo isso que você está trazendo, né, da especificidade do local,
E aí a gente pode levar isso para a região sul, a gente pode debater as especificidades da região norte, da região nordeste do Brasil, né? Mas assim, a gente percebe como essas construções foram sendo, eu não digo apagadas, mas elas foram sendo moldadas de uma maneira a se criar um perfil. E isso foi sendo embutido bem devagar na nossa formação societária. A nossa formação societária começa lá nos marcos da escola. E é muito difícil esse processo de desconstrução de dizer como é que é essa formação societária, da gente ver outras possibilidades de formações, e é muito difícil esse processo de desconstrução. A gente tem, por exemplo, uma lei, que agora eu não lembro o número, aprovada já há anos, que é a lei que institui o ensino, né, das questões raciais nas escolas de ensino fundamental, que discute a história étnico-racial, tudo isso é uma lei que exige que tenha na formação da educação básica e da educação fundamental. E a gente não tem no Brasil escolas que têm esse tipo de disciplina, vamos chamar assim. Então, para que a gente consiga chegar nesse jovem que você falou aí, lá da escola estadual, que não consegue nem ver essa possibilidade, é porque ele não teve isso lá atrás. Por exemplo, eu não tive, né? Já tem um bom tempo aí que eu saí do ensino fundamental, e eu não tive essa construção no ensino fundamental. Então é muito difícil para o jovem, lá no ensino médio, ele olhar e ele identificar essas questões, ele conseguir olhar de maneira crítica, ele conseguir ter um olhar voltado para a pauta racial, ele conseguir se identificar nesse lugar, ele conseguir entender por que essas políticas públicas precisam ser construídas e em que pé elas precisam ser executadas. É muito difícil para ele fazer essa construção. Então, assim, organizações como os pré-vestibulares, por exemplo, que aqui a gente chama do pré-vestibular comunitário, né, os PVCs, eles têm esse papel significativo de conseguir construir esse processo com o jovem de maneira que ele consiga identificar esse processo histórico no qual ele está inserido, o que tem nesse processo histórico que ele não conhece, e ele conseguir demarcar por que hoje para ele é difícil entender a universidade como um espaço onde ele pode estar. Universidade que eu digo universidade pública, né? Levando aí a história da construção das universidades públicas no nosso país. Então, é um processo longo, mas que eu vejo já com muitos ganhos. Para você ter uma ideia, só para a gente fazer um exemplo, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela é no bairro Central, que ela fica do lado do estádio do Maracanã, então ela fica ali numa região central do Rio de Janeiro, e ela é um prédio público com muitos blocos, um espaço territorial muito grande, e ela tem um acesso, ela também é um acesso para a comunidade, porque dentro desses blocos a gente consegue atravessar de uma região da cidade, que a gente conhece como uma região da comunidade da Mangueira, né, que todo mundo já ouviu falar na Escola de Samba da Mangueira, parará, parará. Um dos portões da UERJ dá para essa região, e o outro portão dá para a região de um bairro de Vila Isabel. Então, ela é utilizada como acesso, porque ela dá acesso ao transporte público, que é o metrô, o trem, são os transportes de grande massa. Então, a população do Rio de Janeiro utiliza muito a universidade como acesso. A gente fez uma pesquisa no ano de 2018, se salvo engano, com jovens ingressantes na universidade. Jovens ingressantes não, jovens candidatos ao ingresso à universidade, candidatos ao vestibular. Que a UERJ ainda trabalha com vestibular estadual, não com as notas do Enem, né? Como as universidades federais utilizam. E assim, muitos desses jovens já passavam pela UERJ muitas vezes, atravessavam aquele espaço para ir trabalhar, para sair da comunidade, para atravessar e pegar o ônibus. Muitos não conheciam aquele espaço como universidade, não sabiam do que se tratava, e muitos identificavam, sabia que era uma universidade, mas que era uma universidade pública que seria impossível o acesso. É distópico, né, na realidade. É porque na realidade mesmo, né, na prática, material... No cotidiano ali, né? Muito diferente, né? Fisicamente Exato. é próximo, mas... Então, assim, a gente está falando de uma universidade que está do lado da casa do cara. Mas
Eu Ele acho que vai isso descer ali e vai, entendeu? é Então, interessante tocar nesse ponto do Rio de Janeiro, né, de a gente trabalhar essa questão, mas eu acho que tem vários exemplos assim no resto vários, do pelo Brasil. Brasil Inclusive, a todo. Universidade Federal aqui de Santa Catarina é um desses exemplos, né? Eu já vivi isso, eu já fui passear com um amigo na universidade, o campus é aberto, e o amigo perguntava, pô, mas não tem que pagar para entrar aí, nada, dá para entrar assim. Olha só. Então, é É isso nesse aí. nível. Mas eu acho que isso que a gente está discutindo, né, de entender, reconhecer os seus personagens, é, ele vai de encontro com a universidade num outro sentido. Eu acho que a gente precisa de algumas reformulações, né? Porque, por exemplo, o, como que o jovem ali do ensino médio vai ter consciência, vai ter noção? Alguém precisa prover isso para ele. Então, as Uhum. nossas bases da educação, elas têm que ser no sentido de trabalhar, de renovar essa história. Eu acho que a gente já tem algo nesse sentido, né, Hum, de identificar esses personagens, mas acho que os professores mesmo têm que ser abastecidos ainda mais com essas informações. E eu digo, né, por que não, questões ainda mais regionais, né? Porque, por sim. exemplo, talvez não seja uma realidade do Rio de Janeiro, mas nos outros pontos do país, por exemplo, aqui em Florianópolis, às vezes é muito distante a gente estar trabalhando é, pô, questões de lugares centrais do Brasil, de metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente gira muito em torno disso. Não que não seja necessário, mas que talvez para um jovem daqui, que é crescido aqui, que é família daqui, que vive a realidade daqui e talvez nem almeje conhecer essas cidades, seria mais interessante reconhecer os seus personagens locais, para que daí por conta Exatamente. própria conseguisse buscar o movimento no Exatamente. geral, né? E eu acho que isso é muito pouco trabalhado na educação de uma maneira geral, assim, pelo menos aqui, pelo que E eu aí, observo. se a gente fizer uma conexão com o filme, lá com o documentário, é, esse movimento, o movimento negro unificado, ele precisava se apegar em algumas pautas, porque assim, você imagina, era algo dentro de um processo, era algo assim, era um estopim, a gente precisa começar, a gente precisa partir de algum lugar, e a gente está no meio de uma ditadura, que a gente está começando a lutar pelo encerramento dessa ditadura, por uma reabertura democrática. Então a gente precisa começar de algum lugar. E a gente costuma dizer que para poder seguir para frente são necessários dar alguns passos para trás. E aí, grande parte do movimento negro unificado lançou como uma das suas bandeiras, uma das suas pautas principais, a questão da saúde. E a gente precisava se agarrar em algum lugar para que o movimento andasse, Gente, né? para captar mais gente. Então, assim, não dava para agarrar saúde e educação. Tinha que agarrar alguma coisa. Então, vamos agarrar aqui a questão da saúde, porque, de uma maneira muito cruel, mas talvez se eu conseguir me fazer entender, a nossa população está morrendo. Então, entre a população que está morrendo e a questão da educação, eu vou botar a educação aqui um pouquinho para trás, Uhum. mas eu vou andar com a questão da E saúde. é assim Né? que E é o hoje, mini né? documentário traz Sim. isso. Né? As pautas que foram. A própria Jurema, quando ela fala da primeira eleição dela como vereadora, depois ela fala como a segunda eleição dela como vereadora no Rio, ela traz. Então a gente vai agregar outras pautas, e uma das pautas que ela fala é a pauta da saúde, quando ela é lançada deputada estadual. Por quê? Porque a população estava morrendo. É o que Então, dialoga, né? é o que a gente vai dialogar agora de emergencial para que a gente consiga trazer o pessoal para essa luta. E aí depois a gente vai caminhar com a educação. Então a gente está começando a caminhar com a educação mais para frente. Você vê que as bases do movimento que o mini documentário traz, elas vão mostrando para a gente nas falas dessas mulheres o que a gente tem hoje e como isso foi sendo colocado pilar a pilar bem devagar, entendeu? Uhum. Uhum. Eu acho que se a gente puder fazer uma boa conexão com o mini documentário, né, e quando elas trazem isso, quando elas trazem a sua condição como mulheres negras, dentro de um movimento que também tinha suas questões de gênero, mas que tinha as questões de raça e que elas precisavam, dentro já daquela efervescência, trazer o seu posicionamento, isso tudo é pilar e a gente colhe, mesmo que devagar, os frutos desse processo que essas mulheres apresentam para a gente no documentário, que vem de lá de trás. Né? Esse resgate histórico, ele é importante, muito importante. Então, é isso. Para quem não conhece o título ainda, tem curiosidade, é só entrar aqui no perfil, vocês conseguem
ter acesso a esse título e a outros títulos. E acho que a gente conseguiu instigar muito bem, né, Viviane? Aham. Dar uma dimensão de que, além de ser um resgate histórico, além de ser feito com entrevistas, né, que não foram feitas necessariamente para esse filme, as autoras têm extrema competência, extrema delicadeza na Uhum. maneira de juntar, né, de juntar essa forma e de colocar realmente essa ascensão, essa linha de pensamento, essa linha central, apresentar o MNU. Eu achei esse documentário excelente para levar para a sala de aula, Uhum. né? Eu acho que desculpa, no âmbito universitário, ainda Uhum. já se tem um pouco mais de discernimento, mas para levar para o público um pouquinho mais jovem é excepcional, porque É essencial. o que dá para a gente trabalhar em cima disso na sala de aula, Uhum. pelo que eu vi já na prática, é incrível, assim. É A gente precisa de mais produções essencial. como essa, E realmente. a gente tem essas mulheres, assim, só para dar uma instigada no pessoal, assim, para assistir o documentário e também para pesquisar sobre essas mulheres. Perfeito. Pesquisar sobre Sueli Carneiro, Tem muita pesquisar sobre Jurema contribuição, né, Batista, Viviane? pesquisar sobre Lélia Gonzalez. A gente está falando de mulheres com uma formação extremamente excepcional, mulheres que têm uma fala que consegue compactar a vivência teórica, mas a vivência empírica, e que trazem a discussão de maneira muito palatável. Uhum. Mulheres acadêmicas, mulheres com títulos, mas mulheres que conseguem trazer a discussão de maneira palatável. Acho, né? Então, eu acho que elas são essenciais para a gente trazer para a nossa juventude, a gente tirar um pouco aquela coisa do academicismo que está ali Perfeito. em cima, que eu não entendo o que está sendo dito, a gente está falando de mulheres acadêmicas, mas que conseguem trazer a discussão para um âmbito palatável, para algo que a gente consiga levar para a juventude. Né? A gente tem hoje um perfil de juventude que precisa de uma discussão que Foi seja muito, identificada, foi né? muito essa sensação que eu tive quando eu trouxe para a sala de aula, né? Exatamente. No começo eu tinha um pouco de receio, né? Mas depois eu vi que mesmo tendo algumas coisas que ainda são um Uhum, pouco mais maduras para a gente ter a discussão, uhum. o jovem ali, ele pelo menos ele consegue se identificar nas falas, porque as falas É, elas vêm de baixo, né? A é. dessas mulheres. A Não é gente aquela fala costuma, vertical. é, a gente costuma dizer, né, que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, assim, né, é muito pouco o que eu conheço ainda perto de tantas mulheres aí que têm um vasto conhecimento da literatura negra, da identidade negra. A gente costuma dizer que são mulheres que têm o academicismo na pauta da oralidade. Uhum. Então, são mulheres que conseguem trazer. Por quê? Porque a história do movimento negro Que é é vivida, esse, né? né? A história da população negra é uma história de oralidade. Né? Se a Uhum. gente for trazer lá atrás, voltar lá atrás, quando os quilombos se formaram, é oralidade. Então a gente consegue ter, eles foram contando a sua história de geração em geração, e a gente só tem as histórias hoje em função da oralidade, do que foi dito, do que foi redito, do que foi recontado. E essas mulheres que estão aí nesse documentário, elas trazem isso para a gente de forma muito visível. O academicismo que elas conseguem ter acesso, agregado à oralidade do conhecimento da vivência. Então, assim, são excepcionais para a juventude negra que está lá nas escolas públicas e que Uhum. precisa conhecer um pouquinho dessa Tem história. essa dificuldade de identificação, né? E Uhum, não que seja ruim, né? Toda contribuição nesse sentido é uhum, extremamente bem-vinda, mas eu acho que tu tocou num ponto da questão ali que é primordial, assim, que é o processo contrário que a gente está habituado, né? Que é o meio exatamente. acadêmico vindo para a rua, e na verdade foi a construção da rua que felizmente se tornou acadêmica e produziu essas mulheres que E que são produziu isso referências, tudo né? para a gente. São referências. Viviane, tu quer dar mais alguma outra contribuição? É isso? Eu acho que a gente bateu uma bola muito boa, É como muito a gente bom, diz muito bom. aqui. Conseguimos aí falar do filme, que ele é um filme, como você disse lá no início, ele é um filme curto, mas 7 muito minutos? denso. São É, 17 minutos densos e intensos que fazem a gente pensar e repensar e que produzem na gente possibilidade de várias conexões com o que a gente tem hoje na nossa realidade, ainda em 2025, e que a gente ainda tem uma grande luta aí pela frente, um grande caminhar. A gente tem essa
as mulheres aí nesse documentário e toda essa história do MNU aí para trazer essas bases para a gente, para a construção de políticas públicas que sejam efetivas, não só na educação, no espaço que eu estou, né, que eu atuo, mas políticas públicas efetivas no espaço da saúde, da assistência, da seguridade, da habitação, do lazer, de tantas outras necessidades da população negra no nosso país. Perfeito. Acho que nada melhor do que encerrar com essa tua fala. Queria agradecer a tua contribuição, o teu tempo aqui, que já tá batendo essa bola comigo e tá instigando aí as pessoas. Muito obrigado mesmo. Para Eu que fazer o agradeço, encerramento. gente. Desculpa. Quer falar? Eu que agradeço a vocês aí, foi muito legal. Beleza. E daí, para fazer o encerramento, claro, agradecer quem torna isso possível, né? A Petrobras, o Ministério da Cultura e o pessoal da MPC Filmes do Rio de Janeiro. Todos os links para entender mais sobre esse projeto, para entender quem está apoiando esse projeto, as pessoas por trás desse projeto, estão aqui nesse perfil, vocês conseguem encontrar, conseguem se comunicar diretamente comigo através dele. E agradecer o pessoal do Cinema em Movimento, né? A cabeça não apareceu muito na live, mas é isso. Aí, ó. Fechou? Jane, muito obrigado, boa noite, Obrigada, pessoal. Joaquim. Boa noite aí, obrigado pela Beijão para você conversa. e para todo mundo aí, foi um prazer. Abraço. Outro.